Olá, sejam todos bem-vindos à resolução desse exercício. Todos não, né? Só uma pessoa. E aí, tudo bem? Tudo certo? Então vamos lá, vamos ver se esse formato de resolução fica claro, ou pelo menos produtivo, digamos assim. Então o ponto é o seguinte: a gente tem o limite quando t tende a 5 sobre 2 dessa expressão aqui, 2t ao quadrado menos 3t menos 5 sobre 2t menos 5. Então, quando a gente olha para um exercício desses, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, cara, esse exercício ele foi feito para dar certo, digamos assim, ele foi feito para ele ser resolvido. Não vai existir um caso onde a gente vai chegar aqui e vai travar no meio, um exercício super difícil. Não, é um exercício padrão. Depende da forma como a gente olha para o exercício, ele vai ficando mais fácil ou não. Então, nesse caso aqui, qual que é a questão? A gente tem que tentar substituir, né? Porque isso aqui é uma expressão, essa expressão de cima ela é contínua, a expressão de baixo é contínua, então a gente pode realizar a substituição, entendeu? Então a gente pega e substitui aqui o 5 sobre 2 na expressão. Então vai ficar 2 vezes 5 sobre 2. E agora é a parte chata, né? Porque eu tô limitado aqui com esse mouse. Mas ossos do ofício, né? Ossos do ofício. E são 2, né? Por incrível que pareça. Menos 5. Aqui em cima vai dar um número, tá vendo? Ó, vai dar tudo certo aqui em cima, aparentemente, eu acho. Mas o problema é aqui embaixo. Porque quando a gente multiplica 2 vezes 5 sobre 2 menos 5, isso aqui corta com isso, e aí 5 menos 5 vai dar zero. Então a gente vai ter o zero dividindo isso aqui, e uma divisão por zero é uma indeterminação. Então nesse ponto a gente chegou num problema. O único jeito da gente resolver esse exercício é a gente eliminando esse 2t menos 5. Então a gente vai ter que fazer algumas jogadinhas de umas manipulações algébricas com fatoração, etc, etc, usando propriedadezinhas para a gente tentar eliminar esse 2t-5, porque ele é o nosso inimigo, entendeu? Ele é o nosso rival. 2t-5 é o nosso inimigo mortal, a gente tem que acabar com a raça dele. Imagina isso. Então, tem essa fórmula aqui, que é a fatoração de... é um outro jeito de reescrever uma equação do segundo grau, que a gente pode pegar. A gente pega a primeira raiz, a segunda raiz, subtrai de x, no caso aqui é t, e multiplica pelo coeficiente que está acompanhando o termo ao quadrado, que no caso aqui é esse 2. Então esse é um jeito da gente fatorar. Portanto, se você fez a conta corretamente, espero que eu tenha feito corretamente, né? Me corrija se eu estiver errado. As raízes são 5 sobre 2 e menos 1. E aí o que ocorre? Essas são as raízes dessa equação de cima aqui, né? Importante isso. A gente resolve a equação de cima, a gente encontra essas raízes. Porque encontrando as raízes, a gente vai conseguir reescrever a expressão de cima. Então, de acordo com essa fórmula que a gente tem ali em cima, a gente pega o coeficiente do A, que no caso aqui é 2, multiplica por x, que no caso é t, aqui nessa expressão, t menos 1, só que tem o menos da fórmula, tá vendo? Então vai ser t menos menos 1, que vai ficar mais t, e agora a segunda raiz, que é 5 sobre 2, t menos 5 sobre 2. E tudo isso essa linha horrorosa, ficou terrível, né? Mas faz parte. Tudo isso aqui. Eu não quero acordar ali. Tudo isso aqui sobre 2t menos 5. Então a gente conseguiu fazer uma progressão legal aqui no exercício. A gente reescreveu essa equação aqui de cima de um jeito em que fica mais fácil visualizar os termos e etc. E agora a gente caiu nessa situação aqui. Agora a gente tem um impasse, a gente está vendo isso.
E você pode pensar, cara, o que que eu faço agora? A gente tem que tentar arrumar um jeito de eliminar esse 2t menos 5. Então, a gente tem que fazer aparecer de alguma forma um 2t menos 5 em cima. E nesse momento a gente está meio que travado, então nós teremos que olhar para esse exercício e falar, cara, o que que a gente faz aqui agora? Se eu multiplicar, se eu fizer a distribuição, se eu multiplicar esse 2 aqui por essa expressão aqui, eu vou ter 2t mais 2, tá vendo? Isso aqui não vai ajudar a gente a eliminar o 5. Mas espera aí, se eu multiplicar o 2 porque a gente está numa multiplicação, a gente pode escolher qualquer um desses dois termos. A gente pode escolher ou esse termo aqui, ou esse termo aqui para fazer a multiplicação. Então a gente consegue multiplicar aqui o 2 por esse termo e fazer aparecer um 2t menos 5. E essa é a parte legal. Ah, eu ocultei o limite ali, tecnicamente isso está errado, né? Tem que colocar o limite sempre enquanto você está fazendo as manipulações, né? Então, me perdoe por essa gafe. T tendendo a 5 sobre 2. Tá. Aí, ok. Agora a gente multiplica aqui, tá vendo? Vai ficar 2. Não, não. Vai ficar. É exato. Vai ficar 2t menos 5 sobre. Não, 2t menos 5 vezes t mais 1 sobre 2t menos 5. E eu esqueci do limite de novo. Não esqueça do limite, é que eu tô meio que com minha cabeça em outro planeta agora. Eu tava pensando só na expressão, mas tá bom. O limite não esquece, porque eu não sei como que o professor tá abordando isso, mas tem alguns professores que. Minha professora de cálculo 1, ela fez isso, ela encheu meu saco sempre que eu errava o limite no início, tal, tal, tal. Enfim, a gente conseguiu agora o 2t menos 5 em cima, o 2t menos 5 embaixo. A gente exclui isso aqui, corta, cancela, né, o de baixo com o de cima. E se a gente fizer a substituição aqui agora, a gente vai ter que o nosso limite é igual a. Nossa, olha esse 5. 5 sobre 2 mais 1. Um jeito de pensar nesse 1 é colocar 5 sobre 5. 5 sobre 5? Não, 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 o denominador embaixo. Tô louco. Um jeito de pensar nesse 1 aqui é substituir ele por 2 sobre 2, né? Porque aí não precisa fazer MMC nem nada, mas você poderia ter feito 2 sobre 2, né? Que a gente coloca o mesmo denominador, é igual a 1. Então agora a gente vai ter que o limite, o resultado dele é 7 sobre 2. E essa é a resposta. Vamos ver, eu vou te mandar esse vídeo agora, vamos ver se esse formato ficou mais legal. Mas espero que tenha dado para compreender. Qualquer coisa, pergunta aí, vamos ver no que dá. Porque no final das contas a gente está refinando o nosso processo de pensamento aqui, pelo menos esse é o ponto. O ponto não é pegar a resposta, o ponto é como que a gente vai pensar quando a gente estiver encarando um exercício, no caso um problema. É como se fosse um jogo, a gente vai tentando diferentes atalhos até que a gente consegue achar um atalho eficiente, um atalho que nos leva até a nossa resposta. Mas enfim, é isso.